começar repercutindo esse relatório da PF aí, ô Celso? Vamos. Até porque eu quero me informar também, porque eu não tive muito tempo, estava a tarde inteira aí com o Rodriguinho, meu filho, fui na pracinha, então cheguei agora há pouco em casa aí, também não estou muito por dentro, só vi que foram 38 indiciados. E eu com essa minha vida de dono de casa aí, cozinhando e trabalhando, né, é difícil. Não dá muito tempo, né? O cara deixa o radinho ligado de pilha ali para ir trazendo as notícias, mas não dá muito tempo de se informar, né? Mas vamos aqui, ó, o 247 aqui repercutindo, vamos explorar o 247 aqui, ó. Publicamos lá no nosso site, Bolsonaro sabia de plano para matar Lula, conclui Polícia Federal. O relatório final do inquérito do golpe afirmará, e aí já está entregue, né, que o então presidente tinha pleno conhecimento do plano. E pela fala de um desses generais aí que foram presos, isso se confirma. O Bolsonaro deu aval para o golpe até o dia 31 de dezembro, disse o general Mário Fernandes, esse que participou aí de toda a organização desses kids pretos e estava ali no comando dessas articulações e tentativas aí de assassinato, né? Abre aspas, numa ligação, uma mensagem para o Mauro Cid. Meu amigo, antes de mais nada, me desculpa estar te incomodando tanto no dia de hoje, mas, aí ele fala um palavrão, a gente não pode perder a oportunidade. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação aí ele xinga aqui o presidente Lula, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até o dia 31 de dezembro e tudo. Detalhou aqui o general Mário Fernandes. E aí ele segue aqui num outro trecho, vou conversar com o presidente, o negócio é que ele tem essa personalidade às vezes, ele espera para ver até onde vai, ver os apoios que tem, só que às vezes o tempo está curto, não dá para esperar muito mais e passar, dia 12 teria de ser antes do dia 12, mas com certeza não vai acontecer nada, então ele aguardava, né, Arueira, essa autorização. Ele aguardava do Bolsonaro o ok, pode fazer. Um organizador de um assassinato espera o ok, é o chefe, não é isso? O ok só pode ser dado depois que a pessoa leu alguma coisa ou ouviu alguma coisa e vai concordar. É impressionante, hein? Impressionante. O Bolsonaro daria ok e não deu o ok. Covarde. Além de tudo, é um covarde, né? Entra para a história, entra para a lixeira da história, lá ali na parte da lixeira da história onde ficam os covardes, né? É isso. Dar o ok é uma palavra de concordância. Então, isso implica que Bolsonaro está até o pescoço, até mais ou menos a altura do nariz, enfiado nessa lama de assassinatos e golpes e conflitos. Não tinha. Já há tempos que a gente está vendo que estava difícil escapar. E a última semana foi cheia de eventos que tornavam impossível para o Bolsonaro escapar. Hoje eu andei lendo sobre a ideia de que o projeto de anistia não foi retirado dos planos do pessoal, mas nem o projeto de anistia parece... Não há como emplacar. Até pelo contrário, a gente vai ver um montão de deputado ligado ao agro. Não, numa boa, né, Celso? Eu já fiz uns 2 vídeos aqui, Celso, até vou trazer aqui, ó. Eu já gravei uns 2 vídeos depois porque aconteceu tanta coisa, né? Tio França, o plano desses milicos cafajestes de tentar matar, envenenar o Lula, o Alckmin e o Moraes, agora, né, uma sequência aí que tá vindo. Eu já fiz uns 2 vídeos, cara, dizendo que esse PL da anistia, que é um PL totalmente inconstitucional, né, do outro cafajeste, que é o general Mourão, é um cafajeste o general Mourão, inconstitucional o projeto dele, desde o começo, e agora não tem a mínima condição desse PL continuar, cara. Esse PL tem que ser rasgado e atirado. O Arthur Lira tem que fazer essa solenidade oficial, assim, rasgar o projeto e jogar ele para dentro da lixeira, depois de tudo isso que está acontecendo essa semana, né? Correndo para deixar bem claro que não eram eles os tais deputados citados, com pressão para que se desse o golpe, para que se matasse, se assassinasse e tal. E aí, quando eu vi o editorial do Estado de São Paulo ontem, eu pensei assim, agora acabou. O editorial do Estado ontem e anteontem o Merval Pereira. Quando eu vi esses 2 ratos abandonando o navio, agora acabou de verdade. Perdão pelo uso da expressão ratos, mas eu considero os ratos abandonando os navios que estão afundando, basicamente. É bem a cara. Vou ler aqui, ó, vou fazer um trabalho meio chatinho, tá, Arueira? Mas é porque a informação está chegando, a gente está tendo aqui que fazer o programa meio no quente das informações, então acho que os nossos internautas estão procurando saber o que é, o que aconteceu, quem foi, quem mais. Então vou trazer essas informações aqui. Ao todo são 37 pessoas aí indiciadas, né, pela Polícia Federal.
crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, que é isso que a gente estava falando aqui, quando tem esse negócio, ô chefe, posso fazer, não posso, espera mais um pouco, não, já organizou, quem vai pagar? Mais de 3, 4 pessoas com funções distintas para organizar um crime. Quadrilha mesmo, né? Antiga, bem dita formação de quadrilha. Primeiro na lista aqui, por ordem alfabética, né? Ailton Gonçalves Moraes Barros, Alexandre Bittencourt da Silva, Alexandre Rodrigues Ramagem, Abin, né? Era ex-Abin, agora deputado federal. Almir Garnier, que é indiciado também, né? Indiciado, todos os que eu estou dizendo aqui estão indiciados. Amaury Pérez, Anderson Gustavo Torres, Anderson Torres, o Anderson Limas de Moura, Ângelo Martins Denicoli, Augusto Heleno Ribeiro Ferreira, General Heleno, Bernardo Romão Correia Neto, Carlos César Moreno, não sei das contas aqui, Rocha, Carlos Giovanni Delevati, Cleverson Ney Magalhães, Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Felipe Garcia Martins, que foi assessor do Bolsonaro, fez aquelas onda toda aí e tinha... Esse Felipe Garcia Martins é aquele que fez o símbolo de nazi, né? Lembra dessa? No Congresso, lá um dia que ele foi e fez, nem sei, cara, eu nem sei como é que é assim, sei lá como é que é o símbolo do nazi. Cafajeste. Tinha também aquela questão do gesto, né, se eu não me engano, Fernando Cerimedo, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira Lima, Jair Messias Bolsonaro, José Eduardo de Oliveira e Silva, Laércio Virgílio, Marcelo Belmevetti, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes, esse é o Mário que eu estava lendo o texto dele, conversando aí com o Mauro Cid, né, o Mário César Barbosa Cid, o Mauro Cid, Newton Diniz Rodrigues, Paulo Renato Oliveira Figueiredo Filho, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o Paulo Sérgio era o comandante, não é isso? Paulo Sérgio Nogueira? Comandante do Exército, né? Se eu não me engano também. Estou lembrando pelo nome. Era o ministro ou era o comandante? Comandante, né? O Rafael Martins de Oliveira, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Tércio Arnold Tomás, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Walter Souza Braga Neto, né, o Braga Neto, e Vladimir Matos Soares. Então, esses são os 37 nomes dos respectivos indiciados aqui. Alguns são parlamentares, não são? Alguns parlamentares, Heleno, Ramagem, né? O Heleno não se elegeu, foi o Pazuello que se elegeu. O Pazuello não está indiciado. Não está nessa lista aqui, deve estar em outros crimes, em outra lista. O Pazuello está nos crimes da pandemia, né? Mas tu viu que tá ali, ô Celso, além do general Heleno, tá o pai do Mauro Cid, né? O próprio Mauro Cid e o Ramagem, né? Cara, eu gravei um vídeo ontem, cara, que aparece lá no... É o Guga Noblar, no Congresso, publiquei hoje às 8 da manhã, analisando a escala 6x1 e tal. E aí o Guga Noblar entrevista o Ramagem e... Qual é o outro, cara, que eu pensei, mas esses caras continuam lá no Congresso decidindo as questões mais relevantes do país, né, cara? Os projetos de lei que estão tramitando lá, esses caras altamente sujos, enlameados, né? Com uma trajetória enlameada. O Ramagem, cara, o Ramagem tá lá no Congresso, votando as questões mais importantes para o país, sabe? Não é possível que isso aí continue, né, cara? E tava lá o Ramagem, cara, tinha um outro que apareceu lá que eu pensei, mas esse cara continua no Congresso, não foi afastado ainda, gente. E é isso, né? As previsões aqui de Estado, de 4 a 12 anos de prisão, a previsão da lei, né? Abolição violenta, acho que de direito, de 8 a 8 anos. E integrar a organização criminosa de 3 a 8 anos. Isso são as penas, né? Somadas aqui para esses crimes cometidos, porque todos eles são indiciados pelos mesmos crimes. Então, a gente vai ter ali um número substancial de prisões, né? Caso sejam condenados, vão ficar presos um tempo. Já tem alguns aí inelegíveis. Então, imagina o quanto isso vai representar. Haja cadeia, é um indiciamento esperado. Não é novidade, todo mundo já sabia que isso ia chegar. A gente estava ali naquele termômetro, vai ser agora. Esperado, mas é o Brasil, né? O Mauro Cid está depondo ainda. Eu achei particularmente que ia ter ainda um desenrolar, né? Vamos esperar. Eu também imaginei mais algumas coisas, meu depoimento desses que foram presos há 2 dias e tal. Mas, na verdade, assim, é esperado, mas a gente fica ansioso e angustiado, porque, afinal de contas, é o Brasil. Historicamente, a impunidade aqui é a norma. Exato. Então, eu já comecei a ficar impressionado, porque acho que eu não tinha me lembrado de um general preso antes. O crime de sedição. Não tinha me lembrado. Não, no Brasil não. Registro, Então, eram 4 coronéis e um general. Eu achei impressionante. Tem 35 militares nessa conta toda, né? Quando sai o indiciamento, é um alívio, porque, apesar de esperado, a gente só pode respirar tranquilo quando acontece. É o Brasil. Então, esse é o primeiro excelente começo, Daiane. Agora vem os julgamentos, são indiciados, agora vem o processo e tudo mais. Agora vem talvez o Bonet. Outra prisão preventiva aí. Eu não sei por quê. Não vem julgamento agora. Calma lá, Renato Arueira.
Agora vem o Paulo Gonet. Esse relatório da Polícia Federal vai para o Paulo Gonet agora. Será que o senhor Paulo Gonet vai trabalhar agora? Porque essa semana estava indo para Bruxelas, cara. No meio da confusão toda, o cara tá indo para Bruxelas, Celso. Fazer o quê em Bruxelas, gente? Vai lá para perguntar se ele é para iniciar ou não, né? Vai lá perguntar para os patrão dele se ele pode ou não iniciar o Bolsonaro. Vai perguntar para a medusa tóxica lá. Será que claro. A medusa tóxica vai ter que botar o carimbo ali para autorizar o Gonet a trabalhar? Será, gente? Pra diz uma coisa, Pontinho. Se não tem nenhum perigo para o imperialismo, né? É isso, né, Celso? Tu que é jurista, me explica uma coisa. Planejar matar presidente da República e ministro do STF é um crime que pode ser anistiado? Não é um atentado contra a segurança nacional? Isso aí não pode ser enquadrado, inclusive, como crime de terrorismo? Com certeza, com certeza. Com certeza. Não deveria poder ser anistiado, né? Mas, enfim, né? Os caras estão querendo anistiar gente que até já foi condenada com a sentença transitada em julgado, né? Então é uma coisa de louco, né? É uma coisa de louco. Mas aqui, ó, já que tu falou em jurista aí, né? Vamos trazer aqui o Pedro Serrano, ó. Acabou de participar do Boa Noite 247, dando o parecer dele, a opinião sobre isso aí que está acontecendo, né? Mas só para fazer um resumo, né? Eu acho até que o Pedro Serrano vai falar isso aqui que eu estou falando, mas vai que ele não fale, né? Até para o pessoal se localizar, né? Tu viu que o Aroeira ali já errou, ele disse, agora o Aroeira falou, não, agora é o julgamento. Não é o julgamento agora. Depois que a Polícia Federal indicia e encaminha ali o relatório final das investigações, vai para o Ministério Público, né? E aí, nesse caso aqui, como se trata de crimes, né, contra autoridades que têm o fórum privilegiado, a competência é do STF, então vai para a PGR, para o famoso Paulo Gonet, né, e sua equipe, né? Então, o Paulo Gonet agora vai ter que oferecer a denúncia contra cada um desses 38 indiciados, né? Então, mas assim, então vai demorar um século isso aí, Portinho. Gente, assim, ó, o que eu digo quando eu não sou criminalista, tá? Mas o mínimo a gente aprende na faculdade. E nas aulas de direito, de processo penal, o que eu aprendi nas aulas de processo penal? Que é elementar. A denúncia, quanto menos a denúncia falar, melhor, Celso. A denúncia, geralmente, ela tem 2 folhas. 2 folhas a denúncia tem. Na primeira folha, ela qualifica ali os meliantes, né, as figuras que cometeram o crime, as vítimas, no caso, e ela faz um brevíssimo síntese dos fatos ali, 1, 2, 3 parágrafos, e pede a condenação, arrola os tipos penais ali, enquadra os fatos nos tipos penais e pede a condenação. Isso é uma denúncia penal. Até porque o relatório da PF é parte integrante da denúncia. E esse relatório aí da PF, eu não sei ainda, mas ele deve ter, assim, ó, Celso, pelo menos umas 500 folhas deve ter esse relatório aí da Polícia Federal. Porque é tanto material. Então, assim, essa denúncia do Paulo Gonet, ela pode ser oferecida aí na próxima semana, nos próximos 15 dias, cara. Ele deveria oferecer essa denúncia nos próximos 15 dias, no máximo, do máximo, sabe? Mas eu não estou confiando muito que vai ser tão rápido, entendeu? E aí, assim, ó, pessoal, depois que o Gonet oferecer a denúncia, aí o processo vai para o Supremo. Vai a denúncia para o Supremo. O que o Supremo faz? Primeiro, ele vai analisar se recebe ou não a denúncia. Recebida a denúncia, aí os caras viram réu. Aí nós vamos poder chamar o Bolsonaro de réu,
e dizer que já tem processo contra o Bolsonaro, porque até lá não tem processo nenhum. Por enquanto não tem processo contra o Bolsonaro. Entendeu? Então esse é o... Mas por que me diz uma coisa, mas isso até que não é o que me preocupa tanto. O que me preocupa tanto é, tipo assim, o Braga Neto, por exemplo, e os generais que já estão comprovadamente envolvidos, eles são julgados pela justiça normal ou eles são julgados pela justiça militar? Não, não tem justiça militar. Não tem essa de justiça militar. Isso aqui é crime para justiça comum, cara. Isso aqui não é crime para justiça militar. Ainda mais agora que apareceu essa circunstância de tentativa de assassinato de presidente da República, de vice e de ministro do Supremo, aí a competência é indubitavelmente do Supremo. Indubitavelmente, né? E assim, eu tenho dúvida sobre a competência de alguns daqueles que estão ali arrolados, se seria justiça comum de primeiro grau ou do STF, né? Mas eu acho que vai ficar tudo no STF, porque esses crimes aí, eles estão todos relacionados ao ato do 8 de janeiro, né, cara? E o 8 de janeiro já tá já é o Xandão o relator e a competência do STF. Isso aí já foi até decidido pelo Supremo. Tá, mas vem cá, mas não vai dar problema isso aí, conflito de interesses, visto que o Xandão é a vítima? Ele pode julgar um processo do qual ele é a vítima? É interessante tu provocar isso aqui pelo seguinte, ó. O Xandão, ele só se tornou vítima depois dele já ser o ministro e os ataques feitos a ele são exatamente porque ele é ministro do caso. Entendeu? O que acontece aqui, ó? Tá, vamos reconhecer a licitude dessa tese aí da defesa. O Xandão ele não pode julgar porque ele é uma das vítimas, porque ele está envolvido, tá? Tá, tudo bem, tira o Xandão. Vai virar o Gilmar Mendes. Em uma semana o Gilmar Mendes vai ser jurado de morte, vai sair também. E aí daqui a pouco acabou os ministros do Supremo porque eles tornaram todos os ministros parciais, porque todos que pegaram a causa foram jurados de morte por eles. Sim, entendi. É só ameaçar o cara de morte, aí o cara tem que largar o processo. Essa tentativa não, esse planejamento aí, como é que dá para chamar isso aí, de homicídio e golpe, isso aí não foi antes dele pegar o processo? Não, ele já estava no processo, né? Não, mas quando foi feito? Quando foi feito foi antes do 8 de janeiro, né? Foi antes do 8 de janeiro. Só que só veio a conhecimento agora, depois do 8 de janeiro. Aí é que tá, né? E ele só foi ameaçado de morte porque já existiam outros processos, né? Nos quais ele estava ali no inquérito das fake news, né? Numa série de inquéritos ali que ele está trabalhando, né? Então essa tese aí não tem, sabe? Inclusive essa tese já foi julgada lá no Supremo. Eles já analisaram essa questão da possibilidade do Xandão seguir ou não como relator, e o Supremo já afastou essa tese da defesa. Então isso aí é só uma manobra protelatória, né? Protelatória. Quem diga, porque na época do Temer, quando ele botou o Xandão, né, de ministro, se alguém te dissesse assim, olha, o Lula ainda vai ser presidente, vai sair da cadeia, vão tentar matar ele, esse ministro aí e o Alckmin, porque eles vão estar tudo junto. O mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Puxa, cara, eu me lembro da minha depressão quando o Alexandre de Moraes foi indicado para o Supremo pelo Temer, né? Eu achei horrível. O Alexandre de Moraes era horrível para nós, progressistas, né, da esquerda. Aliás, assim, eu não sou desses que acham que o Xandão é herói, tá, gente? E não muda com o Xandão. Né? Eu acho que ele está trabalhando bem, está fazendo um bom trabalho aí nesses casos, mas porque o pescoço dele está na guilhotina também, né? Se o golpe tivesse... Tanto que agora nós estamos vendo, se o golpe tivesse dado certo, ele já estava... Até o próprio Gilmar Mendes que tu está falando, né? Em relação ao Moro, no início eles eram passavam a mão, né? Depois, quando a coisa viu que foi pro lado deles, aí os caras começaram a mudar de opinião, né? Assim, ó, nós da classe trabalhadora, a gente não pode se iludir com nenhum ministro do Supremo, nenhum integrante do Poder Judiciário, sabe?
O melhorzinho que nós temos ali é o Flávio Dino. Nem para a própria justiça, né? Porque... exatamente. Mas é o que temos, né? Melhor que a total barbárie, né? Exatamente. Começou a chegar a galera aqui, ó. Acabou o Legene, acabei de ver aqui que acabou o Legene. Já vamos botar aqui o Pedro Serrano para trazer o Pedro Serrano, o que ele achou desses fatos. O Pedro Serrano acabou de falar na 247, lá no Boa Noite 247. E eu estou até curioso para ver o que ele vai dizer, mas vamos dar um boa noite aqui. Ó. O Sidney Cripa chegou conosco aqui. O Avesso e Radical. O VK. O VK fazia tempo que eu não vi aqui, ó. Grande VK. O Stalin dizendo que a escala dele é 7/0. Ó. Sou MEI e trabalho para uma terceirizada. Bah, que loucura, né? Cara, isso aqui são coisas que não poderiam estar acontecendo no Brasil, né? Esse negócio de MEI, a terceirização ser liberada, isso aqui tudo é fruto do golpe, né? O MEI é um pouco anterior, mas o liberou geral para as terceirizadas é by Michel Temer, né? Mas aí tem uma coisa, né, Portinho? Não sei se ele é para uma terceirizada só ou se ele trabalha, porque se for para uma só, ele pode caracterizar vínculo empregatício, né? Ah, sim, com certeza. Mas é isso que aconteceu. Depois do liberou geral das terceirizadas, é mais difícil até tu conseguir o vínculo empregatício com a tomadora de serviços, né? Isso antes do Michel Temer. O problema é que essas terceirizadas vivem falindo, né? Antes do Michel Temer, era bastante tranquilo, assim, ó, tu ser contratado por uma terceirizada para ser agente de limpeza ou segurança, né, vigilante, no caso, e tu ia trabalhar num banco, numa empresa de comunicação, para te conseguir o vínculo de emprego com o banco e com a empresa de comunicação, era bem tranquilo. A Justiça do Trabalho dava... Depois do Michel Temer, cara, com a lei nova que eles fizeram, que o liberou geral das terceirizadas, é muito difícil tu conseguir o vínculo com o banco, com a empresa de comunicação. Isso, Mudou lei do Michel Temer. Antes da reforma trabalhista, isso aí mudou. Liberou geral a terceirização. Então, para te conseguir os teus direitos junto à empresa essa, o banco, ou a tomadora de serviço que se chama, cara, quase que só em caso de falência da terceirizada. E olhe lá. Então é um inferno para o trabalhador isso aqui. Ó. Mas, enfim, Denis Dias está aqui conosco. Ó. O Instal Inter está aqui conosco. Ó. Viver é arte de comunicação. Grande camarada. Tatiana Oliveira aqui, ó, também conosco. Só começou a ser atacado depois que virou o relator do caso, o Alexandre de Moraes. Exato. Se sair o Xandão, cara, e entrar o Flávio Dino, vão começar a atacar o Dino. Se sair o Dino e entrar a Carmen Lúcia, vão atacar a Carmen Lúcia, entendeu? É isso aí. Aqui, ó, Sara Giromini e os rojões no STF. Quem não lembra dessa? Não vão essa é aquela do Sarah Winter, é isso? Não. Sarah Winter, né? Exato, dos 300, né? Não sei o quê. Que te lembra dessa palhaçada aí? Sim, eu me lembro da mulher com os peitos de fora, pegando nas bolas de um boneco do Bolsonaro, não era isso? Exato, e depois recebeu o dinheiro do próprio Bolsonaro, né? Depois fazia campanha para ele, né? Um negócio inexplicável isso aí. Ok, ó, Rony Silva, estamos nas ondas. A Maria de Fátima dizendo que o tio França queimou a largada, era para soltar o rojão hoje. É isso aí, né? A Suzana Pfeiffer está aqui conosco. O Alcir Júnior também está aqui, ó. Antes não podia terceirizar para a mesma atividade fim. Exatamente. Hoje tu liberou geral a terceirização. Mas, enfim, vamos no Pedro Serrano aqui, ó, que daqui a pouco o comandante Farinazzo estará entre nós aqui, ó. Pedro Serrano fresquinho, ó. Falando agora de Fidel Castro. Opa. Fica claro. Movimento de som para mim tá chegando ruim.
Bolsonaro, ou seja, a figura participou da produção do crime de alguma forma, ele responde pelo crime. Ele é beneficiário do crime. Diminui a velocidade, Pontinho. É um indício, mas não ensino. Eu posso ser beneficiário de um crime que eu não sei. Né? Por exemplo, eu sou o único herdeiro da minha mãe. Alguém vai matar minha mãe, eu sou beneficiário do crime. Mas não quer dizer que eu tenha participado do crime. Quer dizer, o importante é o critério da participação. E aquele relatório anterior já trazia assim, sentidos, indícios da participação de Bolsonaro. Esse relatório agora, eu fiz uma leitura cruzada dele, pelo que eu pude perceber, também é muito consistente, no sentido não só de confirmar aqueles indícios, como trazer novos. Né? Então, é realmente um trabalho muito bem feito da Polícia Federal. O indiciamento em si, ele não significa muita coisa, gente. Ele serve mais, no meu ponto de vista, para deferir direitos ao investigado. Porque ele declara claramente aquela pessoa como investigada do Estado. Tá cortando, né, Pontinho? Então, como investigada do Estado, ela não declara nada, do ponto de vista que ela pode, inclusive, não entregar provas que a incriminem, mais do que não entregar, eu entendo até que tem gente que acha que não, mas eu acho que pode, inclusive, destruir provas no direito brasileiro. Ou seja, ela passa a ter um reconhecimento que ela é investigada pelo Estado e que, portanto, ela tem uma série de direitos como investigada e potencial ré, né, a pessoa, potencial réu. Então, isso é que significa essas pessoas, em termos técnicos. Agora, em termos assim políticos, é evidente, eu não preciso dizer para vocês o impacto disso que foi realizado hoje. Né? Grande. Agora, eu queria ressaltar, eu estou impressionado com a investigação da Polícia Federal, quanto que foi correta, precisa. Né? As pessoas, eu me lembro de muitas vezes ter vindo aqui em outros canais nossos, e todo mundo pressionando, não, mas não estão fazendo nada. Eu falo, calma, tem que ir com paciência. O tempo que houve de investigação foi curto, 1 ano e meio para uma investigação no Brasil não é um período longo. E esse julgamento não é daqueles julgamentos que vai demorar 10 anos, porque ele é instância única. Os caras quebraram o Supremo Tribunal Federal. Semana passada houve um atentado terrorista no Supremo Tribunal Federal. Não tem jeito, podem espernear o quanto for, o juiz natural para esse caso é o Supremo Tribunal Federal. Aí, ó, isso aí. Então, vai ser julgado em instância única, isso aí não vai demorar. Né? Não é aqueles casos que ficam 15 anos na justiça. Não, daqui a pouco esse caso está julgado. Agora tem que ir com calma para não fazer bobagem. Para não ficar prendendo gente indevidamente, acusando sem prova, porque isso aí não termina bem. O sujeito acaba voltando como herói. Nesse caso, não. Nesse caso, a prova, indícios claros, a comprovação de práticas do início da execução de uma tentativa de golpe de Estado, interrompida por razão alheia à vontade das partes. Como diz o relatório, é uma conduta complexa que teve vários núcleos organizacionais e vários sentidos diferentes, mas com uma finalidade só, dar um golpe, estimular as Forças Armadas a cometer um golpe de Estado. Deixa eu dar uma divergida no Pedro Serrano aqui na questão de que foi rápido o trabalho da polícia, né? Eu acho que não foi muito rápido, não, tá? 1 ano e meio, sabe? Eu acho que poderia ter sido 1 ano, quem sabe? Até porque, como o próprio Pedro Serrano falou, o impacto político é muito grande disso aqui, gente. E este relatório ele tinha que ter saído antes das eleições. Infelizmente, eu acho que a Polícia Federal foi muito republicana ao esperar as eleições, né? Assim como o senhor Paulo Gonet, que já tem lá na mesa dele o relatório da PF das joias, do caso das joias, e do caso da falsificação do cartão de vacina. Estão lá com o Paulo Gonet, sabe? Isso aí tudo tinha que ter saído antes das eleições, gente. Porque não é possível que a polícia e o Ministério Público se guiem pelo calendário eleitoral para agir. Eles têm que agir o quanto antes. Existe um princípio na nossa Constituição que é o princípio da eficácia da tutela jurisdicional, tá? Que ele é mais dirigido ao Poder Judiciário, no sentido de que as decisões não podem demorar no Poder Judiciário. Mas, na minha visão, ele também se aplica para a polícia, para o trabalho da polícia, para o trabalho do Ministério Público. O trabalho dessas instituições não pode demorar. Senão, a própria demora desse trabalho já é injustiça. E a gente está vendo isso aqui, neste caso aqui, é evidente que isso aqui influenciou nas eleições. Ah, Portinho, mas se soltasse o relatório antes das eleições ia influenciar no resultado. Sim, e o não soltar também influenciou. Só que influenciou a favor dos delinquentes. Se tu soltasse o relatório antes, ia influenciar contra os delinquentes, como tem que ser.
Então, aqui eu discordo do Pedro Serrano que o trabalho da polícia foi no tempo adequado. Na minha visão, não foi. Eu continuo dizendo que demorou. Que dava para sair antes esse relatório aqui. Eu sou dos que acham que a mera atitude de reunião para planejar um golpe de Estado já caracteriza na lei brasileira. Eu fui um dos caras que ajudou. Galera, deixa eu pedir aqui, ó, o chat tá parado, o chat tá devagar aí. Vamos deixar aí um Bolsonaro na cadeia no chat, para movimentar esse chat e o nosso público dar uma boa subida. Bozo na cadeia, Bolsonaro na cadeia, e criem uma hashtag aí no chat aí para a gente movimentar o engajamento aí, ó. O Paulo Teixeira debater esse projeto, um dos juristas, aliás, o jurista que coordenou. Em seguida vem o Lula, hein, falando sobre o dia de hoje. Eu conheço bem. Então, para mim, já caracteriza o exaurimento do tipo que é tentativa de golpe de Estado, já caracteriza o planejamento. Mas, nesse caso, foi muito além do planejamento. Foram atos de execução mesmo, inclusive acompanhamento de ministro, de presidente eleito da República, de vice. Já estavam em operação, os militares, só não se realizou o ato de sequestro do ministro, porque um deles teve problema logístico para chegar no lugar, ou seja, por razão alheia à vontade das partes. Ou seja, teve muito mais do que mero planejamento. A execução se iniciou mesmo e foi impedida. Né? E vejam, enxerguem um crime só numa ação complexa. Manifestação em frente aos quartéis. Se fosse democrática, seria no legislativo, não em frente aos quartéis. Iam chamar as pessoas, os militares, a golpear. Exato. Ação na internet, gente querendo produzir um clima no país social favorável ao golpe, gente consciente que estava ajudando um golpe de Estado. Tem várias declarações deles falando em interrupção, em precisa de uma ruptura com o regime. Tem vários tipos de discurso que demonstram isso, inclusive, das próprias pessoas que estão iniciadas. Né? Houve uma tentativa de ato terrorista em aeroporto, onde, inclusive, o réu já confessou que pretendia, com o ato, a convocação das Forças Armadas. Houve o 8 de janeiro, houve a tentativa de ato terrorista semana passada, e agora vem essa revelação desde ontem da atuação de militares, inclusive das forças especiais, querendo sequestrar o ministro. Não há hipótese de ter juristas que estão falando, poucos, mas tem que estão falando que não está caracterizado de execução, que é mero ato preparatório. No nazismo, o nazismo não teria ascendido sem juristas. Sempre existe os juristas nazi, os juristas do Reich. É isso que essa gente tem que ser entendida, como juristas do Reich. Gente que trai o seu diploma, trai a profissão, né? Trai a mínima ética do exercício da atividade jurisdicional no debate público, porque não pode haver dúvida, em qualquer democracia do mundo, não haveria dúvida do cometimento de crimes graves contra a democracia. Dá-lhe Serrano. Vai ser difícil o caminho da defesa, temos que aguardar a defesa se manifestar, porque é civilizado isso. Mas vai ser muito difícil o trabalho da defesa. Muito difícil, porque as provas são muito consistentes. E, para mim, a condenação vai ter que ser dura. Não pode ser pena mínima. Nós estamos falando de agentes superiores do Estado, de um ex-presidente da República conspirando para dar um golpe de Estado na democracia para permanecer no poder. O presidente da República, o homem mais poderoso do país, oficiais generais e de titulação superior das Forças Armadas. Quer dizer, gente que tem poder para realizar um golpe, que colocou em grave risco a democracia. Todos têm que ser punidos com rigor. Os militares, além da sanção penal, têm que perder direito ao posto que tem os que estiverem na ativa, aos direitos da reserva, quem tiver na reserva, serem expulsos das Forças Armadas com desonra e sem mais direito a nenhum tipo de benefício. Isso. Né? Além da condenação penal que dê cadeia. Essa condenação é para dar cadeia a todas essas envolvidas, né? Porque merecem cadeia. Não há crime político maior, é um crime que atenta contra os direitos de cada um de nós que está aqui. É um crime que atenta contra a democracia, o maior valor de civilização que esse país tem. Um crime que atenta contra a nossa Constituição. Né? E está provado. A Polícia Federal fez um excelente trabalho. Está provado que essa gente conspirou contra a democracia, iniciou a execução e só não deu golpe porque não conseguiu. Porque se conseguisse, daria. A democracia correu grave risco. O tipo penal está absolutamente exaurido. Houve uma tentativa de golpe no Brasil, comandada, dentre outros, pelo ex-presidente da República. Perfeito. E essa gente precisa ser punida. Essa sua fala merece uma moldura histórica, tá? Que a gente vai fazer um corte dela, né? Essa sua fala agora, Pedro, que eu achei, todos nós, com certeza, achamos da maior importância e da maior capacidade de síntese, né, da gravidade dessas coisas. Francamente, eu estou admirando a Polícia Federal. Eles fizeram um excelente trabalho. E não pediram a prisão de ninguém, o que é correto. O que é correto. Esse tipo de satisfação que você dá para a plebe ignara, como a turma fala, para a multidão, para a turba, que quer a condenação a qualquer custo, esse tipo de... Não funciona nunca. Nunca funciona. Isso aí só dá problema, só gera reação.
né? Então está correto, tem que ir com calma, tem que ir com paciência, tecnicamente de forma adequada. A Polícia Federal apurou isso em 1 ano e meio, um tempo curto, desvelou toda a organização criminosa. Nós nunca tivemos no país nenhum general condenado, processado por esse tipo de coisa. Vamos ter vários. Ex-comandante do Exército está indiciado. Isso é histórico nesse país. Almirante. Vou dizer, indiciamento muito substancial. Nós temos como mostrar para o mundo, pelo menos os principais agentes ali, você tem provas consistentes da participação deles num crime gravíssimo contra a democracia, que qualquer democracia do mundo reagiria face a provas como essa. E é histórico isso. É histórico. Nós temos líderes, generais das Forças Armadas indiciados pela Polícia Federal, que é uma polícia civil. Eu não sei se as pessoas... Dá para entender o que significa isso na história do Brasil. Os mais jovens não têm ideia do que significa. Uhum. Bem, grande Serrano, hein? Grande Serrano. Uma fala realmente de enquadrar essa aí dele, hein? Temos aqui, Celso, temos o Paulo Pimenta e o Lulinha comentando. Vamos trazer o Farinazzo, como é que tá aí? Me avisa aí quando o Farinazzo... Olha, daqui a pouco ele deve entrar. Ainda não apareceu aqui. Ele entra, né? Vou mandar um abraço aqui para o Marcelo Figueiredo Mendes, a Marina Castro chegando aqui conosco, a grande presença sempre, né? Sem anistia para milicada, diz o Stalin aqui, ó, nosso grande Stalin. Sem anistia dominando o chat aqui, ó, grande. Bolsonaro na jaula, diz o Sidney Cripa. O Saraiva tá aqui conosco. Toda a galera de fé chegando aqui, ó. Pedir para o pessoal aí, vamos encher o chat aí de Bolsonaro na cadeia, porque isso aí movimenta o... É isso aí. Não, tava com 100 e pouco, já tá com 150 aqui, ó. Depois que começou a movimentar o chat, tava paradinho. E o Flávio Henriques aqui, ó, diz que o comandante está chegando. Tem informações privilegiadas, o Flávio. Acho que ele estava lá no Arte da Guerra. O Flávio é do Arte da Guerra, cara. Sempre, então é isso. Cara, muito bem informado, cara. O comandante deve ter acabado lá no Arte da Guerra e tá chegando aqui, ó. A gente vamos vê aqui, com ó. Absoluta perplexidade e indignação as informações que foram reveladas pelo inquérito, onde a gente encontra o próprio ex-presidente da República no topo da cadeia de comando da organização criminosa, generais, coronéis, servidores públicos do governo federal que faziam parte do núcleo da campanha do governo Bolsonaro, tramando contra a democracia, com uma audácia quase que inacreditável, sem qualquer tipo de limite, ao ponto de tramarem contra a própria vida do presidente Lula, do presidente Alckmin e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. São crimes muito graves, são acusações muito sérias. Nós devemos agora aguardar a manifestação do Ministério Público Federal para ver, no entendimento do Ministério Público Federal, dessas pessoas indiciadas, quais são as que devem ser denunciadas, e aí sim virarem réus, e no segundo momento, com certeza ainda no ano de 25, elas serão levadas a julgamento. E aquelas que forem condenadas, que existem provas, depois de todo o processo legal e com direito de defesa, mas que seja comprovada a participação dessas pessoas nos crimes que estão sendo acusadas, que eles sejam condenados e que paguem pelos crimes contra a democracia, pelos crimes contra a Constituição e contra o povo brasileiro que eles cometeram. Tá aí. Galera já chegando em peso aí do Arte da Guerra. Deve estar entrando Farinazzo já, então. O último vídeo que temos sobre... Farinazzo já entrará em seguida. E o último vídeo que temos sobre esse que a gente tinha separado para esse início do programa, a Adriana Carvalho já chegou aqui bem, ó. Já chegou com um stickerzinho aqui, ó. Quem puder botar um stickerzinho, um pinguinho de 1 pila aí, galera. Não precisa ser de 10, de 20, 50. Não. 1 pilinha. É só para movimentar o algoritmo mesmo, tá? Pô, e aqui, ó, o Vender já chegou arrasando aqui. Claro, Não, outro 27, dia ele botou mais de R$100 no chat, e eu tenho a impressão que ele foi sorteado por livro e nunca mais apareceu. Acho que a gente ficou devendo um livro para ele. Não sei se foi, não foi ele. Será que foi ele? Eu acho que foi para ele ficou devendo um livro. Não, o Vender não botou um pingo, ele botou uma chuva inteira aqui, ó. R$27,90. Saudações nacionalistas. Boa noite, camaradas. É isso, tamo junto.
Chegando aqui também o Ademir Bernardo da Silva Júnior, ó, que tem um selinho ali do lado do nome. Mas o que é esse selinho, Portinho? Selinho são os membros do canal, tá, galera? Ultrapassamos 250 membros já. E a gente tem um plano aqui no canal, galera, que é R$ 1,99 por mês. Então, convidamos aí todos vocês aí que puderem, né, contribuir, que entrem ali no nosso clube de membros, né? R$ 1,99 por mês. Contribui bastante, tá, pessoal? O Stalin deixou um pilinho aqui para nós, ó. O Marcelo Figueiredo Mendes deixou 10 aqui, ó, num super sticker. E o Ademir Bernardo deixou ingresso pago aqui, 2 pila. Isso aí, beleza. Valeu. Um grande abraço aí para essa galera que está chegando já com pingos aí para nós. E bem-vindo a todos aí que estão chegando do Arte da Guerra, né? Em especial aí, é sempre bom recebê-los aqui na nossa casa, né? Na Voz Trabalhadora. O Denis Dias aqui, ó, um super sticker de 0,99. Grande Denis. Vermelho. Grande camarada Denis aí, que quase se elegeu vereador lá em Maringá. Na próxima vai, né, Denis? Lá não é fácil, né? O Maringá é complicado, é uma cidade reacionária, né? E o Denis está lá na trincheira, na nossa trincheira, lá no PCdoB, né? Se fosse 37, ia coincidir com os números de indiciados no golpe. É isso aí, Elvete. Alguém botou aqui que se o golpe tivesse dado certo, os 37, provavelmente seriam 37 no paredão, né? Porque quando eles dão golpe, né, acabou direitos e garantias individuais, né? Vai direto para o paredão, né? 2 novos membros aqui, ó. Roberto Filho chegou já se tornando membro e Adriana Carvalho aqui, ó. Então, 2 novos membros, sensacional, ó. Sensacional. Vamos aqui, ó. Vamos ver o que o Lulinha falou hoje de tarde aí a respeito do indiciamento aqui, ó. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República. Marcelo Figueiredo se tornando membro aí também. Aplausos. Eu, na verdade, não vou fazer discurso, porque eu acho que depois da fala do Renan, do Marco Aurélio e do Bruno, se eu ficar quieto, eu já ganho. E depois eu sou um cara que tem que agradecer agora, muito mais, porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse momento histórico que estamos vivendo. Esse país mudou. E eu não quero envenenar ninguém. Eu não quero nem perseguir ninguém. A única coisa que eu quero é que, quando terminar o meu mandato, a gente desmoralize com números aqueles que governaram antes de nós. Eu quero medir com números. Eu quero medir com números quem fez mais escola nesse país, quem cuidou mais dos pobres desse país, quem fez mais estrada nesse país, quem fez mais ponte nesse país, quem pagou mais salário mínimo nesse país. É isso que eu quero medir, porque é isso que conta no resultado, sabe, da governança. Quando você planta um pé de jabuticaba, você não fica criticando apenas a quantidade, mas a qualidade de jabuticaba. E eu quero devolver esse país com aquilo que eu dizia na campanha. Eu quero criar nesse país estabilidade econômica. Eu quero ter estabilidade fiscal. Eu quero ter estabilidade, sabe, jurídica. E eu quero ter, na verdade, previsibilidade nas coisas que vão acontecer. Daqui para frente, qualquer empresário que quiser fazer qualquer investimento em qualquer coisa desse país, ele sabe que ele não vai ser contido pelos malandros, pelos espertos, que levantam dúvida para ganhar dinheiro. Nós não queremos mais isso, e esse país, pode ficar certo, eu tenho mais 2 anos de mandato, e eu quero que esse país sirva de exemplo, não apenas para os empresários brasileiros, mas que a gente sirva de exemplo para o mundo, porque o Brasil tem condições, tem credibilidade,
e tem governo para provar ao mundo que não existe ninguém melhor do que o Brasil. Pode existir igual, mas melhor não existe, e é isso que a gente vai provar. Um abraço, parabéns, Renan, parabéns, Rui, parabéns, Bruno. Muito bem, para o meu discurso. Esta cerimônia está encerrada. Pedimos a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República. Tá então. O comandante chegou neste exato momento, ó. Deu certinho. Deu certinho aqui, ó. Se tivesse isso aqui, foi combinado. Tu combinou com o comandante aí antes do tempo, ó. Tudo bom, pessoal? Ele estava ali cuidando para entrar. E aí, comandante? Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Estamos bem. Salve, comandante Farinazzo. Quanto tempo? Estávamos com saudade da sua presença aqui na Voz Trabalhadora. Mas, Portinho, deixa eu falar uma coisa. Essa aqui é a 7ª gravação que eu fiz hoje. Opa. Eu não fiz 8, porque eu precisei declinar um convite, que eu falei, chega, porque não vai dar. Falei, não vai dar tempo de eu fazer. Ia ser 8 hoje. Então, às vezes o pessoal fala, mas faz tempo que você não vai lá. O problema é que não tem tempo, cara. É muito corrido. A gente tenta atender todo mundo, mas se você atender todos os convites, você não faz mais nada mesmo. Então, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Portinho e Celso são duas pessoas que eu gosto muito, duas pessoas muito queridas, duas pessoas muito conscientes, que eu aprendo muito com vocês, e com esse público maravilhoso do Voz Trabalhador aqui, que, pô, é um público fantástico aí, consciente, guerreiro. A gente fica feliz de vir aqui, gente. E num dia que, pelo amor de Deus, o mundo caiu hoje, né, Portinho? O mundo caiu hoje, tudo, né? Se caiu, agitadíssimo, né? O TPI resolveu expedir ordem de prisão lá para os sionistas mor, né? O Netanyahu e o Hannes Galante. E aqui no Brasil, essa loucura aí com o relatório da polícia que saiu. A gente estava repercutindo até agora, na primeira hora aqui, e a gente disse que o senhor entrou na hora certinha, porque a gente separou 4 vídeos para dar uma repercutida em cima e terminou o último vídeo e o senhor entrou aqui. Deu certo. É que eu acabei de sair de uma